Paz, igreja, boa noite. Bom, hoje eu vou contar um pouquinho do meu testemunho de luto e de como Deus agiu em meio à tempestade que houve na minha vida. Em junho de 2021, a minha mãe, ela faleceu de Covid. E nesse tempo eu tinha 14 anos. Hoje eu tenho 16, então faz uns 2 anos e pouquinho. E esse foi um tempo muito difícil para mim e para minha família, por causa que a gente tinha acabado de perder o meu avô um mês antes. Então foi um tempo muito difícil. E no dia que minha mãe faleceu, ela faleceu à noite, para contextualizar. E de manhã eu estava lavando a louça e o Senhor, ele me trouxe a lembrança, um sonho que eu que eu tive quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. E o Senhor me trouxe a revelação desse sonho. E aí eu vou assimilar esse sonho com aquilo que aconteceu na minha vida, para vocês entenderem também qual é a revelação desse sonho. Bom, o sonho foi o seguinte: eu e minha mãe, a gente foi num lugar parecido como uma igreja, mas não era uma igreja. E a gente entrou nesse lugar e lá tinha algumas mulheres e elas estavam nos guiando. E elas nos guiaram até um quarto, e esse quarto era muito esquisito. Ele tinha várias camas, beliches, uma embaixo da outra, e debaixo de cada cama tinha fadas mortas. E eu e minha mãe ficamos muito assustadas com aquilo, e a gente saiu correndo para fugir daquele lugar. Só que a minha mãe, eu consegui fugir, só que a minha mãe ficou presa lá dentro. Isso foi o que aconteceu no sonho, é uma parte dele. E agora eu vou trazer um pouco na vida real o que aconteceu. Eu e minha mãe pegamos Covid. Na verdade, o meu pai e meu irmão também pegaram Covid, só que eu e minha mãe ficamos piores. E eu fui curada, Deus me curou. Só que a minha mãe, ela chegou a ser entubada, e lá no hospital, Deus levou ela. E a última vez que eu vi a minha mãe foi numa videochamada, e ela tava quase sendo entubada, né? E ela não conseguia falar direito por causa que ela tava faltando muito ar para ela, então ela não conseguia mais falar direito. E voltando ao meu sonho. Bom, depois que eu consegui escapar, e eu vi que a minha mãe tinha ficado presa, eu comecei a chorar desesperadamente. Comecei a chorar muito e ninguém me fazia parar. Até que então eu vi um anjo, e esse anjo veio e me abraçou. E logo depois que ele me abraçou, eu comecei a rir, a dar muitas risadas e a pular. Ele foi o meu consolo naquele momento. E trazendo para minha vida, foi exatamente isso que aconteceu. Nesse momento que eu perdi minha mãe, foi como se metade de mim tivesse desmoronado, tivesse quebrado tudo. Eu estava totalmente abatida. E o Senhor, ele foi o meu refúgio nesse momento. Ele foi o meu consolo. E eu não vi o anjo, obviamente, na vida real, mas o consolo que Deus me trouxe foi de tal forma que eu me senti como se eu estivesse sendo abraçada por Deus. E foi Ele quem me deu forças para superar todas as adversidades que eu tive no meu caminho, porque não foi fácil. Perder uma pessoa importante como a nossa mãe não é fácil. Não é fácil de se superar. Para mim não foi fácil, mas o Senhor, ele foi a minha força, o meu refúgio nesse momento. Só Ele sabe o quanto que eu chorava no quarto, o quanto que eu desabafava com Ele, e às vezes as pessoas me viam na igreja e eu não demonstrava muito, nunca falei nas redes sociais, né? Nunca demonstrava, mas Deus sabe o quanto que eu chorava no meu quarto, o quanto que eu desabafava para Ele, num lugar que ninguém podia me ver, só Ele. E nesse tempo também, Deus colocou pessoas especiais na minha vida. Deus colocou essa igreja maravilhosa,
Deus colocou tantas pessoas que nos ajudaram, porque querendo ou não, a minha mãe era um pilar na minha casa. Ela que cuidava das finanças e tal. Então acabou que essa parte também a gente sofreu um pouco de dificuldade, mas o Senhor colocou pessoas no nosso caminho, pessoas especiais que nos ajudaram, e através dessas vidas Ele demonstrou o seu amor por nós. E eu agradeço a Deus sempre por essas pessoas, amo vocês inclusive. E o Pai Celestial, Ele foi realmente esse refúgio e fortaleza nesse momento difícil que eu passei, nesse momento de aflição e angústia. E foi Ele quem me deu forças para isso. E aqui eu também estou para falar que para você também, que esteja passando por alguma dificuldade, por algum desafio, por alguma luta, por um luto, uma perda, assim como eu também passei, saiba que você não está sozinho. Você nunca está sozinho. Deus sempre está ali do teu lado. Deus é o teu auxílio, o teu ajudador, o teu consolador. E eu queria que os meninos abrissem Neemias 8:10. A parte de baixo diz o seguinte: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Esse foi um dos versículos que eu trouxe para minha vida nesse momento. Na verdade, teve vários versículos, porque o Senhor Ele falou na minha vida através da Bíblia. Mas esse foi um dos versículos que eu trouxe para minha vida. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre. E é exatamente o que esse versículo fala. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso ajudador. A Bíblia fala que Jesus, Ele nos dá cargas leves. Ele pega as nossas cargas pesadas e nos dá cargas leves. Então, o Senhor, Ele vai te ajudar nesse momento de dificuldade, nesse momento de desafio. É só você entregar tudo a Ele. Entregar as suas preocupações, as suas ansiedades, que Ele vai ajudar vocês, Ele vai auxiliá-los. É só a gente se entregar para Ele. E foi exatamente o que eu fiz. Eu realmente desabafei com Deus. Todas as vezes que eu ficava triste, eu ia lá e eu desabafava no meu secreto com Deus. E Ele sempre me trazia alguma coisa para me trazer para minha vida, o quanto que eu devia estar, pensar em coisas boas. Ele sempre estava ali me auxiliando para que eu pudesse superar todas as adversidades. E é assim também que a gente deve procurar fazer na nossa vida, buscar o Senhor sempre quando a gente estiver preocupado, sempre quando a gente estiver desanimado, triste, abatido, porque é Ele que vai nos dar força. A alegria do Senhor é a nossa força. E eu queria trazer isso para vocês, que não importa o que vocês estejam passando, qual que seja a dor, entregue tudo ao Senhor, que Ele vai nos ajudar. Ele nos torna fortes e corajosos. Amém?